Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Autodefesa. Um programa completamente inspirado nesse livro aqui, ó, Autodefesa, escrito pela francesa Elsa Dorlan. Uma filosofia da violência e publicado pela editora Ubu. Foi a minha primeira leitura já desse ano de 2021 e que eu de cara já super recomendo para você que acompanha aqui o canal e se interessa pelos assuntos que eu apresento aqui, beleza? Bom, vamos lá. Esse livro fala sobre o que hoje se entende por violência, força e autodefesa. E como que esses conceitos foram construídos ao longo da história para legitimar quem tem e quem não tem o direito de se defender. É uma baita leitura para você refletir criticamente sobre a tradição política liberal de autodefesa e é também uma aula de história muito foda sobre o que está por trás das políticas de armamento e desarmamento, sobre a criação das milícias, dos exércitos, dos vigilantes, dos aspas, justiceiros, sobre quem pode e quem não pode ter acesso às artes marciais, que tipos de lutas e armas povos colonizados e escravizados criaram e que são usadas até hoje, quais eram as estratégias dos panteras negras, como que as sufragistas aprenderam a lutar jiu-jitsu, no que de fato consiste o monopólio da violência e muitas outras coisas que eu tenho certeza que você vai curtir tanto quanto eu. Para esse episódio, abrindo o ano de 2021, eu me baseei sobretudo no prólogo do livro, que fala sobre o caso verídico, histórico, do Rodney King. A história se passa lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, Califórnia, quando no dia 3 de março de 1991, Rodney King, um jovem negro de 26 anos, foi perseguido pela polícia por excesso de velocidade. A polícia acaba eventualmente alcançando ele, que se entrega, desce do carro e é mais ou menos nesse momento em que tudo começa a ser filmado por uma testemunha que morava ali perto. Poucos segundos depois de descer do carro, ele já obedece os policiais e se deita no chão. Nisso ele sofre vários disparos de taser, aquela arma de choque. E quando tenta se levantar para se proteger de um policial que ia bater nele, ele começa então a ser espancado. Ou melhor, linchado. Foram 56 golpes com armas e cacetetes que fraturaram seu crânio e sua mandíbula em vários lugares. Fora isso, ele teve ferimentos profundos na boca, no rosto e um tornozelo quebrado. Depois que os policiais terminaram, eles amarraram Rodney King inconsciente e o deixaram estirado no chão até que uma ambulância chegasse. O vídeo foi difundido naquela mesma noite em vários canais de televisão norte-americanos e até o dia seguinte já tinha virado manchete no mundo todo. Resumindo, bem resumidinho, foi mais ou menos isso que rolou. Agora o que eu quero realmente falar é sobre o julgamento dos policiais envolvidos nessa história aí. Desses caras que vocês acabaram de ver nessas imagens. Eram mais de 20 policiais que estavam ali em volta de Rodney King, apesar que nem todos aparecem na filmagem. E desses, apenas 4 foram levados a julgamento com a já modesta acusação de uso excessivo da força. O júri foi composto por 10 pessoas brancas, um latino-americano e um sino-americano. Todos os possíveis jurados negros foram recusados pelos advogados de defesa, os advogados dos policiais. O julgamento durou 2 meses e resultou na nada surpreendente absolvição dos policiais. É com esse veredito que essa história fica ainda mais famosa, porque isso que foi o estopim para os históricos distúrbios de Los Angeles. Tem vários documentários sobre isso no YouTube e na Netflix se você quiser ir mais a fundo nessa história. Foram 6 dias de pura revolta urbana e confrontos com a polícia e com o exército em um cenário de guerra mesmo. Uma guerra, no caso, onde só um lado tinha um exército. E não é à toa que 53 manifestantes morreram e mais de 2.000 ficaram feridos. Mas isso na realidade são outros 500. Voltando para o julgamento dos policiais, a questão que fica é: como que 11 pessoas assistem a essas imagens e não entendem que o mínimo do que rolou aí foi um uso excessivo da força? Para isso, o que a defesa fez foi convencer os jurados de que os policiais corriam perigo, de que os policiais estavam na verdade se defendendo, Olha que onda. E o que eles alegaram foi que os policiais se sentiram agredidos, porque o Rodney King era muito grande, Ele tinha 1,90, era muito forte e, aspas, parecia estar sob efeito de alguma droga que deixava ele insensível aos golpes. Eles conseguiram inverter tudo. Eles conseguiram convencer 11 jurados de que isso aí é legítima defesa.
E pior ainda, eles conseguiram convencer o júri usando essas mesmas imagens que você está assistindo agora. Como que isso é possível? Vamos combinar, né? Se você é um advogado querendo inocentar algum desses policiais, a última coisa que você faz é mostrar essas cenas para os jurados, não é verdade? Afinal de contas, essa imagem fala por si só. Pois bem, ladies and germes, a real é que as imagens nunca falam por si só, né? E a técnica empregada pelos advogados de defesa foi justamente de mostrar imagens congeladas dessa filmagem. Apenas imagens isoladas, né? Frames congelados que conseguiram abrir mão para várias interpretações. Então se liga, eles pegavam uma cena, um frame, e faziam parecer que naquele segundo a postura do Rodney King era ameaçadora e que podia ter resultado em uma agressão contra os policiais. E com vários frames desses, eles foram convencendo o júri de que tudo que era obviamente um gesto de proteção e legítima defesa, fossem na verdade tentativas de um ataque contra os policiais. Olha só que bad trip pesadíssima, né? Se pra massa das pessoas esse vídeo é tipo uma prova cabal da brutalidade policial, lá no julgamento tudo isso foi sendo interpretado como uso razoável da força, para não dizer legítima defesa dos policiais. Esse caso e esse julgamento são mais um exemplo histórico de como que a interpretação sobre quem que é a vítima pode ser algo completamente manipulado. Sobretudo se você for negro. Em uma sociedade racista como a nossa, como a dos Estados Unidos e como qualquer sociedade capitalista do mundo, né? Isso é uma premissa para você ser considerado um agente de violência. Para o homem negro, não tem vídeo nenhum que comprove a brutalidade policial. Mesmo esse vídeo sendo apresentado em um julgamento e mesmo ele mostrando a verdade nua e crua dos fatos. Mesmo com a verdade nua e crua na sua cara, ainda são possíveis vários malabarismos jurídicos construindo uma narrativa e selecionando frames de dentro de um vídeo para determinar o que é visível e, portanto, o que deve ser interpretado. Agora vem comigo, eu e você e eu. O direito, ele se constitui dessa forma, né? Sua prova, ela precisa ser objetiva. A sua prova, ela precisa se constituir com base em alguma coisa. Então, ainda que você tenha um vídeo de brutalidade policial, os advogados podem, de dentro desse vídeo, selecionar frames de microsegundos que mostram que a sua postura contra os policiais parecia ser agressiva e que na verdade eles que estavam se defendendo. E isso aí tá valendo, tá nas regras do jogo, é uma imagem nua e crua e as imagens falam por si só. Sacou? Esse lance de falar que as imagens falam por si só é algo que pode ser completamente manipulado conforme o seu interesse e o quão racista você é. E tem mais, pensa só também que esse vídeo aí do Rodney King, o vídeo em si também é um frame de uma realidade muito maior que está por trás do vídeo, que é de uma sociedade racista, de uma polícia com um histórico comprovadamente racista, de um genocídio da juventude negra, de um encarceramento em massa e de uma guerra às drogas voltada contra os pobres e contra os negros. Então se liga, o Estado não reconhecer isso como violência policial é também uma forma de violência, porque quando você assiste esse vídeo e ignora o racismo, uma polícia racista, um judiciário racista, o capitalismo, a guerra às drogas, o encarceramento em massa, a exclusão, a marginalização, a exploração, quando você isola tudo isso e ignora, você não permite que as pessoas percebam que o Estado é estruturalmente violento. Daí, todo um teatro é montado para fazer com que a violência policial, a violência do Estado, que estrutura todas as nossas relações sociais, não seja percebida como uma violência. Então, para além dessas imagens comprovadamente mostrarem um caso de brutalidade policial, elas também dizem muito mais do que o que de fato elas estão mostrando, que é todo esse contexto aí que eu acabei de falar para vocês. Só que isso não é apresentado em um julgamento, porque afinal de contas, as suas provas precisam ser objetivas. E você dizer que uma cena de brutalidade policial é uma cena de brutalidade policial porque se passa em uma sociedade racista com uma polícia racista, não é uma prova objetiva, apesar de ser pra caralho.
E o resumo da ópera você já sacou. A forma como a produção de provas é feita e aceita no sistema de justiça, que leva em conta apenas provas objetivas, né? O que não está 100% errado, mas também não está 100% certo, porque de qualquer forma o que existe hoje passa longe de ser um sistema de justiça, mas é isso que permite ao judiciário e ao Estado que não reconheçam o que de fato é a violência e que continuem mantendo a gente em um estado de repetição desse tipo de episódio, de brutalidade policial constante em forma de casos isolados. E mais, a violência policial no Brasil é conhecida. Todo mundo sabe que a gente tem uma das polícias mais letais do planeta, a que mais mata e a que mais morre no mundo. Isso é um dado, né? E além disso, você vê notícias sobre violência e brutalidade policial todos os dias em todos os canais de televisão. Então, quando a gente vê um caso escancarado de violência policial, a gente fica pensando em como que é possível que em um julgamento por um júri ou por um juiz, os policiais serem absolvidos. E isso só é possível porque, apesar de todo mundo ver a mesma cena de violência e admitir a existência dessa violência, isso não significa que estamos todos interpretando essa violência da mesma forma. E de um modo geral, em uma sociedade racista como a nossa, com um judiciário racista como é o nosso, a interpretação é que para os pobres e para os negros não existe isso de legítima defesa. Em qualquer situação, a defesa deles contra a violência policial é algo indefensável. Quanto mais essas pessoas se defenderem, mais elas serão atacadas e vistas como agressores. Em uma narrativa que se esforça constantemente em impedir que a violência policial seja percebida como uma agressão. Daí que a brutalidade policial, o genocídio do povo negro, o monopólio da violência estatal, tudo isso nunca é retratado pelo que de fato são, uma violência dirigida, mas sim são retratadas como uma violência secundária, protetora e defensiva. Então é isso aí, meu povo. Antes de você seguir viajando aí pelo YouTube, lembre-se de que é possível ajudar a manter o Jornal Antijurídico de pé através do nosso Apoia-se, contribuindo com quanto quiser, pelo tempo que quiser. E também dá para ajudar o canal através da nossa parceria com a Boitempo, né? Comprando os livros deles nesse link aqui, uma parte é destinada para o Jornal Antijurídico. E por fim, para os apoiadores e apoiadoras, é óbvio que o livro sorteado da vez vai ser esse aqui, Autodefesa. Como vocês sabem, os sorteios rolam lá no meu Instagram, então fica de olho, mas de qualquer forma, se você ganhar, eu vou entrar em contato com você. E por fim, lembre-se que ajuda muito demais se você simplesmente curtir, compartilhar, comentar, enviar o vídeo para os seus amigos, ativar o sininho aí para receber as notificações de quando sair vídeo novo, e também lembrar você de que a gente tá em formato podcast. Os vídeos também são transformados em podcast no Spotify, no Deezer, na Apple Play, na sua plataforma preferida aí, beleza? Valeu, falou, até semana que vem!